primeiro dia de neve oficial em Nova York. Eu tô tão feliz que eu tô aqui, porque eu tô indo pro Brasil terça que vem. E, então, assim, faltam 3 dias. E eu não tô acreditando que eu peguei um diazaço de neve. A gente veio aqui passear com o Pato, vou mostrar eles pra vocês. Sério, eu moro aqui há mais de 2 anos e eu nunca vi nada igual. Tá assim, mágico, tá muito lindo. Realmente muita sorte pegar um dia assim. Tô muito feliz. Agora eu quero mostrar o comida mesmo. Insano. Eu juro que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu tô muito emocionada porque, gente, foi perfeito. Eu vou embora terça-feira, hoje é domingo. E eu queria muito neve. Então, simplesmente tá tendo a maior nevasca da vida dos últimos anos. No domingo anterior de eu estar indo embora. Então, assim, eu consigo vir aqui com o Rafa, curtir com calma. Então, assim, foi perfeito. Eu tô muito feliz de estar aqui vendo isso. Realmente, assim, um privilégio surreal. Gente, tem uma galera correndo, tá? Vocês são malucos. Puta que pariu. Uma galera mesmo, tem até o cachorro indo junto. E tem muitos, não pensem vocês que são só aqueles malucos, não. Tem muitos corredores. Acho que pra quem corre e gosta de correr no Central Park, deve ser uma experiência única. Então, tu não acha que é um pouco isso ou tu acha que eles só estão seguindo o treino de rotina? É, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é um pouco isso. Imagina pra quem gosta de correr, que mágico correr no Central Park assim. É talvez algo que vão fazer uma vez na vida, porque às vezes são pessoas que estão aqui viajando ou moram aqui por uma temporada. E assim, às vezes trabalham dia de semana, não conseguem vir no meio da tarde correr no Central Park. Então assim, hoje é domingo, então, enfim, até pra eles pode ser uma oportunidade muito legal de aproveitar. E foi no dia perfeito. Tô muito chocada, assim. É realmente mágico. Eu já tinha visto assim por foto só. Eu não tinha ideia que era tão lindo. Eu tinha ideia que era tão lindo? Não.
Podia perguntar na pasta. Sim, tá tentando. Isso aqui é uma poça gigante. Eu não estou com a roupa apropriada, tá? Já aviso vocês. Pra não me copiarem. Eu tô de tipo Ugg. Não é Ugg, não é sapato pra neve. Mas eu tô sem sapato pra neve aqui. Meu sapato pra neve tá no Brasil. Normalmente eu uso em estação de esqui. Cuidado. Então. Dá o pezão aqui. Cuidado, tem que molhar. Vem pra cá. Então, vou trazer pra cá, né? Vai que neve assim mais em janeiro, fevereiro. E aí eu vou estar mais preparada. Mas, gente, a quantidade de neve parece que eu tô numa estação de esqui. Eu tô chocada com a quantidade de neve. Tô chocada. Vou mostrar pra vocês. Por que tem tanto pato? Esse é o metrô antigo. A gente sem querer. Nossa, a gente tá todo borrado. Peraí. É de 1930. A gente já vai indo pra casa. Só que a gente teve muita sorte que o metrô de 1930, ele é todo assim decorado de Natal. Ele só passa em dezembro. E só passa em dezembro. Tava passando. Eu falei, calma, a gente não vai poder perder essa oportunidade. Eu vou mostrar pra vocês. Eles mantiveram as propagandas. E enfim, realmente é um metrô que a gente nunca sabe quando que ele vai passar, que horas que ele vai passar. Tá meio sorte de estar na estação e ele tá passando. Mas eu achei muito temático pro dia de hoje, que tá com essa... Tá muito especial, assim. Só de ter nevado, essa nevasca. Central Park tá lindo, a gente pegar agora esse metrô de 1930. Então é um dia temático muito especial e foi muito ao acaso. Então É só a gente... 4 dias no ano que ele... Sério? Só nos domingos de dezembro. Chocada. Gente, e foi muito ao acaso. Chocada. Olhem, ele é todo temático por fora também. Happy New Year. Ele é todo fofo. Assim mesmo. Chegamos na nossa estação e segue nevando muito. A vista, não tem muito o que mostrar pra vocês porque não tem muita visibilidade. Mas olhem que surreal que tá tudo branquinho. Tudo branco. Coisa linda. Sério, um sonho. Olha lá, estão brincando de... Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Espera, eu acho que vou ter que abrir a janela pra mostrar. Olha lá, brincando de trenó. Que amor. Cara, as crianças devem se divertir nessa. A ponte também tá toda branquinha por cima, tá vendo? Que tem neve acumulada por toda ela. E, gente, não parou de nevar ainda. Tô, tipo, chocada mesmo, sabe? Porque não parou. Desde as 5 da manhã tá nevando. E agora já são 10h30. Abriu o tempo. E agora tá, tipo, tudo branquinho. Só que a gente consegue ver a cidade.
demais. Um sonho de lindo. E agora abriu um pôr do sol perfeito. Gente, o dia na rua agora deve estar muito lindo. Porque deve estar tudo branquinho, mas com essa luz do sol batendo, sabe? E com certeza eu e o Rafa a gente teria saído de tarde de novo. Porque a gente ama a neve e realmente a cidade tá assim, mágica. Mas a gente tá indo fazer uma coisa muito mais legal. A gente tá indo conhecer. Amigas, tô indo conhecer o Francisco. Tô muito feliz. Eu não sabia se ia dar tempo de conhecer ele antes de eu ir pro Brasil. Porque, querendo ou não, a Cacá acabou de parir. Eu sei que esses primeiros dias devem ser, assim, surreais. De novidade, né? Tudo muito novo. E ela tá com a família dela, então assim, eu também não queria atrapalhar de jeito nenhum. Eu já tinha dito pra ela antes que era pra ela ficar muito à vontade, que obviamente eu amaria conhecer ele, mas assim, eu entenderia super se não desse tempo, enfim. Eu volto aqui em janeiro, ela ainda vai estar aqui, então não é também que eu não ia conhecer ele logo, sabe? Mas, enfim, ia ir pro Brasil com esse gostinho de querer conhecer ele. Mas ela me mandou mensagem ontem, nos convidando pra ir hoje. Então, estava aqui se arrumando em casa. Gente, eu nem acredito que eu vou conhecer o ser humano que a minha amiga fez. Isso é, assim, surreal. E eu já tô babando muito nas fotos que ela manda e nos vídeos. É a coisa mais fofa do mundo. Assim, de verdade. Acho que é o bebê mais lindo que eu já vi, assim. Tipo, recém-parido ele já é lindo, sabe? A primeira foto que ela mandou dele, ele já era perfeito. E ele é muito fofo. Enfim. Então a gente tá indo lá, por isso que a gente tá em casa. E, bom, vou ver o que eu consigo mostrar pra vocês também. Vou perguntar pra Cacá o que ela sente a vontade de eu mostrar. Não sei se ela já vai estar, assim, apta a falar aqui com vocês. Mas se não, com certeza em janeiro eu tenho certeza que em algum momento a gente vai pegar a Cacá pra conversar aqui com a gente. E eu posso até, de repente, se vocês quiserem deixar aqui nesses comentários, que pergunta se vocês gostariam de fazer pra ela. E aí, quando eu for fazer o vlog com ela de novo, eu volto nesse vlog e olho os comentários das maiores curiosidades de vocês. Se vocês têm curiosidade de saber as diferenças assim, culturais de um parto no Brasil, um parto daqui, como tá sendo esses primeiros dias, eu acho que essas seriam as primeiras perguntas que eu faria pra ela. Como tá sendo esses primeiros dias de vida nova total, primeiro filho, enfim, tudo que ela tá sentindo e como tá sendo. Já tô louca pra perguntar isso pra ela, então por isso que eu tô aqui pensando. Mas é isso. Gente, olhem que coisa mais linda. Hoje foi, assim, realmente um dia muito perfeito. E agora, assim, fechar com chave de ouro, né? Com o senhor Francisquinho. E eu tô um pouco triste, porque, assim, eu tinha comprado uma forma de bolo em formato de gingerbread house. E ia chegar hoje, eu tava com a esperança que chegasse de manhã, porque eu já meio que sabia que talvez eu fosse hoje na Cacá. E a entrega atrasou, vai chegar só amanhã. Eu queria muito, porque o bolo que eu faço de iogurte, a Cacá sempre fala que é o bolo preferido dela. Então eu queria muito fazer nesse formato de Natal e entregar pra ela, até porque assim, ela tá com a família dela na casa. Acho que eu não contei pra vocês, mas ela alugou uma casa no Brooklyn, uma casa assim com vários andares, pra ver, porque veio toda a família dela e do marido dela. Então tá tipo os pais, os sogros, os irmãos, tá muita gente na casa. E então acho que seria ótimo também deixar um bolinho lá, sabe? Quer? Sim, Rafa. Mas eu já perguntei pra ela se entre amanhã e depois de amanhã ela tem pediatra, porque daí eu posso encontrar ela no pediatra, que eu sei que é relativamente perto daqui. Mas se não, eu vou deixar lá anyway, entre segunda e terça, porque eu já tava muito com isso na cabeça, que quando eu fosse na casa dela conhecer o Francisco, eu ia levar um bolinho, sabe? Então assim, eu tô muito triste de estar indo de mãos abanadas. Mas aí eu espero que dê tudo certo, a forma chegue amanhã, e aí eu deixo entre amanhã e terça este bolinho, que eu sei que ela ama. Últimos instantes também de Senhor Pato com a gente. Olha ele bem pleno. Tá triste que o Rafa... Rafa, tá triste que o Pato foi embora? Vai sentir saudade dele? Agora, será que o Pato vai sentir saudade do Rafa? Aí eu já não sei. Será que o Pato vai sentir falta de ti? Ele gosta mais de mim que da Cacá. Sei não, hein, Pato? Gente, o Pato vai conhecer o irmão dele hoje. Isso é surreal. Pato, como é que você tá se sentindo? Vai ter um ser humano novo naquela casa. Você nem imagina. Sabia? Exatamente.
vai ter um ser humano novo. Um outro integrante da sua família. Não fica triste. Vocês vão ser melhores amigos, não te preocupa. Coisa mais linda. Exato, por isso que eu nunca uso. Ninguém faz nada. É, verão, exato. Então assim, tá todo mundo curtindo pra... Tá, né? Ele vai se deitar. E amigas, ainda vou na academia, acreditam? Cada vez que eu lembro que em breve estarei no Brasil e vou começar a usar roupa curtinha, eu fico assim, gente, socorro, pra onde vão os chocolates quentes que eu tô tomando, entendeu? Ontem foi o chá da Bru, eu não filmei aqui, mas teve feijoada e docinhos. Tava assim, uma delícia. Eu amo feijoada, uma das minhas comidas preferidas, assim, da vida. Aí, hoje eu fui na Cacá. Vocês viram, né? Tipo, um monte de comidinha brasileira, delícia demais. Tinha coxinha, pão de queijo, frango pitando. E a sogra dela fez scones, que eu amo. É um pãozinho típico da Inglaterra. E ele é, assim, levemente docinho, uma delícia. Eu comi com manteiga. Então, assim, a gente precisa queimar tudo isso. Então, coloquei aqui uma blusinha que eu estou bem à mostra pra eu me animar e treinar. Eu tô achando muito difícil nesses dias, aqui no inverno, manter a motivação também, no sentido de que a gente só usa a roupa que a gente se esconde inteira, né, porque tá frio. Então a gente tá ali treinando e a gente nem tá usufruindo, digamos assim, dos benefícios estéticos, porque obviamente os benefícios de saúde a gente tá sempre se beneficiando, né. Então a gente, quando a gente coloca uma roupinha assim, a gente se motiva, sabe, a gente fica, quando eu estiver no Brasil eu vou usar roupa assim, eu quero estar me sentindo bem. Então, coloquei aqui uma roupinha e tô indo treinar. Eu estou me incomodando com o quão branca eu estou, mas, enfim, iremos mudar isso logo, logo. Tô pensando em chegar no Brasil e fazer um bronzeamento artificial, porque eu não vou conseguir chegar e já tá bronzeada. E eu já cheguei o dia 17, dia 18 eu já quero fazer umas produções de Natal, e dia 19 eu vou host um Christmas Friendsmas com as minhas amigas. Quero tirar muitas fotos e tudo mais, fazer conteúdo pra vocês e quero estar me sentindo bem, né? Porque aqui pra mim é muito fácil estar branca, só colocar roupa que ainda dá pra ver direito, mas tipo, com uma roupa assim eu já fico assim, me estranhando. Porque pra quem não sabe, eu consigo ficar muito bronzeada. Então, isso aqui é o máximo de branca que vocês vão me ver. Realmente, assim, não pego sol há muito tempo. Mas é isto, eu adoro essa blusinha. Eu comprei ela na Amazon. Quem quiser comprar também, tá no link da Amazon lá no meu Instagram. Na bio tem um link que vai pra Amazon Favorites. E aí está essa linda blusinha que amarra aqui atrás, ó. E aí aqui ela é top duplo. Acho bem confortável. E eu tenho ela em rosa e em branco, porque eu adoro ela. Eu adoro rosa com marrom. E é isso, tô indo lá treinar esses bracitos. Que é muito bom ver o resultado, sabe? Eu tô me sentindo forte, ó. Eu sempre treino focando nessa parte aqui dos ombros, mas eu também quero esse bracinho bem fininho. Então, é dieta, musculação e cardio. Esses três é sucesso. Vou fazer o frango da semana e vou dar algumas diquinhas rápidas aqui pra vocês. Eu faço nessa panela de pressão, que é elétrica, mas pode ser uma panela de pressão normal. Aí eu coloco o peito de frango. E aqui eu vou colocar tomate e cenoura. Espero que tenha, na verdade. Agora eu tô até na dúvida se tem. Enfim. Aí eu cozinho na pressão. Quando fica pronto, mais ou menos uma meia hora depois, eu coloco a água do cozimento com os tomates e as cenouras no liquidificador. E fica tipo um molho de tomate e cenoura.
Aí, enquanto isso, eu desfio o frango. Quando a gente faz na panela de pressão, é só misturar com garfo, assim, que ele já desfia automaticamente. E aí, o que eu tinha batido no liquidificador, tinha virado um molho, eu coloco na panela, deixo reduzir um pouco, porque normalmente fica bem líquido. E aí fica um molhinho bem cremoso, eu adiciono no frango. E aí fica tipo um frango cremosinho, muito gostoso. Quem quiser a receita mais completa, tem no meu TikTok, inclusive. Quem quiser ir lá ver. Mas eu vou ver se eu consigo colocar aqui os passos passo a passo. Eu espero que eu tenha cenoura. Não tinha cenoura, mas uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês que eu coloco é cebola. Então aqui eu acho que tem mais ou menos uns 2 quilos de frango, uma cebola inteira, coloquei todos os tomates que tinham, e vou colocar um pouquinho de água e vai cozinhar. Eu vou tentar comprar pra mim a cenoura. Por que você coloca a cenoura? Porque normalmente o molho de tomate é um pouco ácido. E a cenoura, ela adocica, tá certo? Ela adoça o molho sem precisar colocar açúcar, porque se vocês forem ler, a maioria dos ingredientes de molho de tomate tem açúcar. Então é como se fosse um adoçante natural. Mas enfim, só com tomate e com a cebola vai ficar gostoso também. E amanhã eu vou tentar comprar a cenoura e aí eu cozinho separado e bato no molho também. Coloquei um pouco de mostarda de Dijon e um pouco de shoyu. Inclusive os dois acabaram, a gente usa muito esses dois aqui em casa, eu acho que combina muito com frango. E ó, só pra mostrar pra vocês, agora aqui tá a água, com os tomates e as cebolas batidos no liquidificador. Aí eu preciso deixar isso aqui reduzindo um pouco, porque fica muito líquido, tá vendo? Então eu coloquei shoyu, mostarda, eu coloquei uma colher de mel, porque na minha cabeça pode ser o que pode adocicar. Ai, gente, eu falando adocicar de novo, pode adoçar. Sem precisar botar açúcar e de repente sem nem precisar botar cenoura. E vou deixar aqui um pouco reduzindo, que chama, quando é justamente deixar a água evaporar. Daí o molho fica mais cremoso. E aqui está nosso frango. E olha como é fácil quando ele é feito na pressão. Ele realmente vai desfiando sozinho, assim. Que agora eu tô com uma mão, né? Não tô precisando fazer força nenhuma. Mas assim, é só ir mexendo que ele vai virando frango desfiado. E, gente, eu tenho uma frescura meio maluca. Que eu não gosto de frango grelhado. Eu só gosto de frango desfiado. Maluquice, né? Porque assim, é literalmente a mesma coisa. Só que é feito de outro jeito. Enfim, maluquices da minha cabeça que o meu paladar faz sentido. Tipo, eu não sou a pessoa que amo frango, mas frango desfiado eu adoro. Pra mim eu como todo dia, eu não enjoo. Agora me faz um frango grelhado. Fico com nojinho. Não sei, pra mim daí tem muita coisa de frango. Ah, a gente vai entender, né? Lógico que não é assim. Não é que eu não como, sabe? Por exemplo, se eu for num restaurante, provavelmente eu vou pegar um frango grelhado, tipo num buffet, assim. Sem nenhum problema. Se eu for na casa de alguém. Ou até na minha casa, eventualmente, porque fazer frango desfiado dá mais trabalho, querendo ou não. Mas eu não amo. E frango desfiado eu amo. Pra mim eu como todo dia. Uma carne magra, saudável, rica em proteína, barata. Delicinha. Mas óbvio que até com uma mão aqui, sem fazer força nenhuma, só de misturando, conversando com vocês, já desfiou. Então, agora eu vou deixar aqui reduzindo mais. E daqui a pouco eu misturo tudo isso. Eu tô jantando meu whey porque justamente não tinha proteína animal pronta. E é por isso que é bom ter whey em casa. Mas ao mesmo tempo é por isso que é bom ter proteína animal também. Porque é muito mais saudável comer comida de verdade. Óbvio, um frango vai ser muito mais saudável que um whey. Só que eu não tinha pronto. Então, assim, ter essas comidas prontas, congeladas, facilitam muito. Ó, tá vendo que já secou basicamente toda a água. Mas eu queria que ficasse mais assim mesmo, grossinho, sabe? Agora eu vou colocar o frango aqui. Vindo aqui toda acabada. Vou falar com vocês, o Rafa já foi dormir, por isso que eu não tô no quarto, tô aqui na sala. Tô terminando de fazer o frango, tomando meu wheyzinho. Aí eu vou escovar os dentes e vou dormir. Mas, gente, o dia hoje foi perfeito. Que bom que eu vloguei pra vocês. E uma das coisas também que eu amo no YouTube, sim, acho que a primeira coisa que eu amo é a nossa comunidade aqui. Eu amo isso demais. Eu amo a nossa conexão aqui, a nossa troca. Sinto que eu tô conversando com vocês. Vocês me mandam assim, manda sinto que a gente é amigas com você falando. Eu também sinto que vocês são minhas amigas, senão eu não estaria aqui falando que nem uma doida, entendeu? Porque, assim, vocês acham que eu acho que eu tô falando só com a câmera? Não, estou falando com as minhas bestes. É como se eu sempre estivesse gravando pra atualizar as minhas bestes. E aí uma fica sabendo em um momento diferente, mas no fim todas as bestes ficam sabendo a mesma informação. Então, assim, que bom que eu vloguei hoje. A segunda coisa que eu amo é documentar a minha vida. Imagina que legal daqui a uns anos ver esse vídeo. Eu me achar maluquinha. Na verdade, não, porque eu espero que eu continue vlogando, então eu não vou me achar maluca. E
Gente, vai ser tão gostoso esse dia. Assim, começando a gente morando em Nova York, com uma nevasca inacreditável em pleno dezembro, 3 dias antes de eu ir pro Brasil. Um domingo ainda, perfeito pro Rafa curtir muito com esse dia comigo. Central Park, tão branquinho. Era um negócio assim, parecia que eu tava dentro de um globo de neve. Sabe aqueles globos de neve de Natal? Parecia que eu tava ali dentro, porque a gente não conseguia ver fora do Central Park, porque a visibilidade fica muito ruim nesses dias de neve, né? Tanto que a nossa vista aqui a gente não conseguia ver nada também. Então, assim, o céu todo tava branco, a gente só conseguia ver as árvores perto. E aí, conforme a gente ia andando, a gente ia vendo mais. Mas a gente não tinha muita visibilidade do resto. Então parecia que a gente tava, assim, num globo de neve. Surreal a experiência de ver, assim, tudo branco, sabe? Porque depois abriu o tempo, eu acho que tava lindo também. Porque fica lindo quando é neve, aí fica tudo as árvores branquinhas, mas o céu azul. Mas ver tudo literalmente branquinho foi um sonho, porque eu só tive a oportunidade de viver isso em estação de esqui, quando eu vou esquiar. Dias que nevam, quando você tá esquiando na montanha, você tem a mesma sensação, porque fica tudo branco, a visibilidade fica ruim. Mas ter isso na cidade, no meio do Central Park, foi assim, uma das coisas mais mágicas. Eu acho que foi a coisa mais mágica que eu já vi. Eu fiquei com vontade de chorar muitas vezes. Meus olhos encheram de lágrimas inúmeras. Porque eu já acho Central Park um lugar muito mágico. Naturalmente, qualquer dia que você for, se você entrar nesse mundo lúdico e ficar vendo as coisas assim com essa paixão pela vida, você vai achar mágico. Porque sempre vai ver alguma coisinha especial lá, é um parque gigantesco, tem um monte de esquilinho, patinho, é mágico. Agora, todo branco, eu me sentia meio que no paraíso, assim, eu meio que senti como se eu tivesse transcendido pro paraíso. Porque eu olhava ao meu redor e era muita beleza, sabe? E, assim, eu vou pro Central Park com uma certa frequência, eu gosto muito de ir pra lá. E, então, assim, eu devo ter ido nessa semana. Então foi muito louco. Eu olhava pro lado e eu pensava, como que esse pode ser o mesmo lugar que eu sempre venho? Como que tá tão diferente? Porque eu nunca tinha visto assim. Nunca. Então eu olhava assim, não é possível que tudo isso aqui, essa floresta mágica branca, é o mesmo lugar que eu vim semana passada e tava, tipo, normal. Inclusive no vlog anterior, tenho certeza que deve ter uma cena do Central Park, porque é isso, eu sempre dou uma caminhadinha lá. E se vocês forem ver no vlog anterior, gente, tá até algumas folhas de outono ainda, assim, sabe? Tá começando a ficar com mais cara de inverno, mas enfim, ainda tem umas folhagens laranjas. Aí do nada, tipo, branco. Surreal. Eu agradeci muito a Deus por poder viver isso, poder ver tudo isso e estar aqui também. Enfim, fiquei agradecendo muito. Esses momentos também eu me sinto muito próxima de Deus, porque quando eu tô próxima da natureza, eu acho que é um dos momentos que eu mais consigo me conectar, porque é uma natureza criada por Ele. Então é como se eu tivesse no meio, assim, da obra de arte dele, natureza criada por Deus, assim. E é muito lindo, assim. E é impossível ser casualidade, sabe? Algo tão mágico, tão perfeito. A neve, as árvores, os bichinhos, os esquilinhos na neve, os patinhos tomando banho de lago. Realmente uma experiência que eu não quero nunca, nunca, nunca esquecer. Vai ficar pra sempre no meu coração e vai ficar aqui documentado também. Então, tenho certeza que vai ser muito gostoso de reassistir. E deixa eu contar um pouquinho também do fim pra vocês, porque assim vocês também ficam por dentro. Bom, hoje é domingo, né? Mas ontem foi sábado e a gente foi no chá de bebê do Francisco, que tem outro Francisco também vindo por aí, que é o filho da Bruna, que é uma outra amiga, que também é do grupo das gravidinhas. Então, se vocês lembrarem, com certeza ela já apareceu aqui com as meninas. E, gente, tava uma delícia. Foi num restaurante com comidinha brasileiro. Tinha buffet de feijoada. Sério, vou deixar uma foto aqui do meu pratinho. Tava muito, muito gostosa mesmo. E assim, minha mãe faz uma feijoada maravilhosa. Então eu sou chata pra feijoada. E tava muito gostosa. Nossa, tava uma delícia. E eu amo, é um dos meus pratos preferidos, com certeza. Assim, feijoada, PF, tipo, a la minuta, arroz, feijão, batata frita, ovo frito, filezinho, estrogonofe. Essas comidas brasileiras, tipo bobó de camarão, moqueca. Meu Deus, como eu amo. É surreal, é assim, tem nem comparação. É meu tipo de comida preferida, assim, nacionalidade.
De todas as comidas, a minha preferida é a comida brasileira. É muito gostoso. E aí depois vou botar outra foto também aqui da mesa de doces, porque tava muito lindo, tava assim, realmente diferenciado. Eu sei que foi a amiga dela que organizou. E nossa, ela tava de parabéns, porque parecia que tinha sido um chá organizado por uma empresa profissional, sabe? Toalha xadrez, docinhos, uma delícia. O Bruno até me passou o contato. É uma pessoa que faz, que é brasileira. E realmente, só uma brasileira pra fazer aquilo, porque tava muito gostoso. Brigadeiro, bolo com brigadeiro. Nossa, gente, tava assim, uma delícia. E um monte de ursinho, hortênsias. Tava lindo, lindo, lindo. A Bru tava linda também. E foi uma delícia, assim. Foi muito gostoso. Super animado, gente. Eles são muito animados. E então, assim, tava uma energia muito boa. Os amigos dela, que a gente ainda não conhecia, eles são um pouco mais velhos do que eu, pelo menos. Mas, gente, de mentalidade, eles são muito mais jovens. Que eles estavam, assim, fazendo festa, sabe? Então foi muito gostoso de assistir e de ver e de, enfim, conhecer os amigos dela também. E aí depois voltamos pra casa. Nem lembro o que a gente fez depois, mas assim, certamente a gente não fez muita coisa, porque a gente se acabou mesmo no chá. Gente, ó, acho que eu já vou... Ainda bem que eu vim ver isso daqui, porque já secou basicamente tudo. Já posso colocar o frango. E ó, amiga, esse resultado final é um frango que fica cremosinho, sabe? Por causa do molho. Com cenoura fica ainda mais cremoso, mas tudo bem. Ficou uma delícia igual. E agora eu vou congelar uma parte e outra vai ficar pra semana. Assim, se você vier pra cá um dia depois, uma semana depois de uma nevasca, já é outra paisagem. Hoje, por exemplo, as árvores já caiu toda a neve. E é só um dia depois. Ainda tem muitas partes branquinhas que eu vou mostrar pra vocês, então ainda tá lindo. Mas assim, uma semana depois, a chance de já tá tudo derretido é muito grande. Por isso que eu acho muito... É muita sorte estar aqui e ter neve, sabe? Mas olha, tá tudo branquinho, tá lindo. Principalmente os lugares que não pega sol, porque aí fica mais fácil de não derreter. Ó, ainda tá muito branquinho da neve, mas nem se compara com ontem, né? Que eu mostrei pra vocês como tava. Então, assim, é uma outra paisagem. Realmente, aquilo que a gente viveu ontem foi o dia mais mágico e especial de todos. E ainda bem que eu aproveitei bastante, porque realmente foi algo indescritível. Mas olhem aqui, o lago já todo congelado. Nossa, e o chão tá muito escorregadio. O lago tá todo congelado. Gente, onde vão os patinhos? Cadê os patos que tinha ontem? Mas ó, continua lindo. Só que tá muito frio. Eu tô achando mais frio que ontem. E de fato tá. Hoje assim, a sensação tá menos 10 graus. Ontem tava menos 5. Mas eu passei bastante frio ontem também. Mas hoje assim, tá doendo a minha mão, que eu tô filmando pra vocês e eu não trouxe luva. Burra. E minha cara tá doendo, mas o casaco esse tá aguentando bem. Esse é um look bom pra isso que eu tô fazendo. Tipo, sair pra caminhar, fazer umas comprinhas, sabe? Algo assim. Eu fico chocada como eles não sentem frio. A natureza é realmente muito perfeita, né? Até isso, assim, eles conseguem se adaptar às temperaturas. Mas, gente, esse quilinho é muito fofo, não dá. Eu já tinha passado aqui outro dia, só que eu passei correndo e pensei, vou passar outro dia com calma pra mostrar pras meninas. Porque aqui, pelo que eu entendi, é um estúdio de balé pra crianças. E olhem que amor, os carrinhos aqui na rua, obviamente não tem crianças dentro, tá? Mas, nossa, eu acho essa cena tão linda, assim, pensar que as crianças estão lá dançando, se divertindo. E acho o balé muito lindo. E aí, eu já fiquei sonhando com um dia que eu vou ter a minha filhinha e vou trazer ela aqui pra aulinha de balé dela. Muito fofo, e tá muito fofo decorado de Natal. Uma Best me indicou hoje essa marca aqui, de alto bronzeador. E eu fiquei morrendo de vontade de testar. Pelo que eu entendi, é assim, drops que você coloca no seu hidratante corporal e aí você espalha no seu corpo.
Então, assim, achei bem interessante. Tem assim também, de spray. Mas eu gosto muito desse que põe no creme, porque eu acho que vai de forma mais natural, sabe? E aqui deve ser uma opção... Ah, acho que é... Como é que chama scrub? Pera. Esfoliante, body wash, pra limpar o corpo. E body lotion. Interessante. E aqui, oil, body wash. Óleo de banho. Sabe, pra... A minha dermatologista que deu essa dica de trocar sabonete por óleo de banho. A decoração de Cartier de Natal é sempre uma das mais lindas. E essa tá demais também. Coloquei essa máscara de colágeno que eu mostrei ali pra vocês qual é. E eu ganhei de presente, na verdade, da Má, que vocês conheceram no último vlog. Ela sabe que eu adoro fazer esses conteúdos, né? E aí ela já me deu falando que era pra eu fazer conteúdo também. Eu adorei que ela pensou nisso. Eu acho muito legal quando a gente ganha um presentinho de uma amiga. Dá pra ver que ela realmente pensou na gente, assim, sabe? E... assim, dá pra ser uma coisa super simples, é uma coisa mais elaborada. Mas pra mim, não importa se é simples ou elaborado, e sim, justamente se a pessoa pensou em você, porque daí eu acho o presente muito fofo, independente do tamanho do presente. E, então, assim, achei muito fofinho da parte dela, e já tava louca pra testar essas máscaras. Essa aqui é de colágeno, e eu achei bem legal, porque pra você moldar no seu rosto, né? Então ela é em duas partes. E aí eu só cortei aqui um pouquinho do nariz, tava muito pra fora. Aqui talvez eu tinha que ter botado um pouquinho mais pra cima, mas também não tem muito espaço aqui, né? E eu amei. Ela disse que a máscara que a Hailey Bieber usa. Adorei. E aí eu tô fazendo aqui um momentinho skincare, vendo YouTube. E eu amo isso, assim. Eu fiz uns conteúdos, tirei umas fotinhos. Mas também tô, obviamente, aproveitando a máscara, até porque fala pra ficar pelo menos 3 horas, ou a noite inteira. Então, quero aproveitar todos os benefícios da máscara. E eu genuinamente amo esses momentinhos. Então, tô aqui curtindo essa noite fria de dezembro na minha casinha, olhando Skyline de Manhattan, vendo YouTube. Eu amo romantizar a vida assim. E é muito bom, acho que a gente fazer pausas na nossa rotina pra gente realmente descansar, fazer um autocuidado, acender uma velinha, pensar na vida. Acho que é importante a gente desacelerar em alguns momentos. Ainda mais dezembro, que é um mês tão caótico. E, assim, dezembro é um mês que eu fico bem estressada, de um modo geral, porque na empresa é um dos meses mais, assim, intensos, né? Porque final de ano as pessoas fazem muitas comemorações. A gente tem um super Natal também, que eu pretendo mostrar pra vocês nos vlogs do Brasil, porque, modéstia à parte, nosso Natal é lindo. E aí agora eu também tô, querendo ou não, levando mais a sério essa carreira de criadora de conteúdo. Então tem vários vlogs, quero essa semana, por exemplo, esse vlog eu quero que vocês vejam na quarta. Então vão ter 2 essa semana, se tudo der certo. Não prometi nada ainda no Instagram, porque vai que eu não consiga, né? Mas enfim, tô indo pro Brasil, então querendo ou não, tem função de mala, de voo, tem que dar tudo certo. Então assim, realmente é um mês que todo mundo tá mais estressado. E ao mesmo tempo tem muitas coisas legais, a gente tem que parar pra aproveitar. E hoje eu tive um pequeno breakdown no meio da tarde. Eu recebi uma notícia que eu não fiquei muito feliz, assim. Na verdade, eu fiquei bem irritada. E eu já falei pra vocês em outro vlog sobre isso, da gente respeitar os sentimentos. Não adianta você ficar irritado e você só, tipo, querer ficar bem a todo custo. Eu acho que a gente tem que ficar irritado. Não tem que descontar em ninguém, mas tem que ficar irritado, tipo, sozinho, sabe? Tipo, escutar, deixar, tipo, deixa ficar bravo. A gente é ser humano, não tem como não ficar bravo com coisas que a gente fica bravo. Não tem como a gente negar sentimentos, sabe? Então, assim, deixa ficar irritado, fica brava. Dá uma extravasada em questão de pensamento, assim, sabe? Tipo,
fala um palavrão se quiser. E aí respira. E normalmente depois da irritação eu fico triste. Aí eu fiquei super triste. E aí eu pensei, normalmente eu sou meio assim. No caso, eu já tinha ido pra rua, já tinha feito minhas coisas. Quando eu recebi a informação, inclusive eu tava no meio da rua. Então eu queria ir pra casa, sabe? Ficar irritada sozinha. Mas meio que foi um banho de água fria, assim. E aí eu cheguei em casa e eu tenho isso às vezes também, que eu tô muito triste, eu fico com vontade de dormir. Porque eu acho que eu quero que aquele sentimento passe, sabe? Quando vem a tristeza. Mas assim, a verdade é que a gente tem que saber lidar, né, com os nossos sentimentos. Aí eu dei uma deitadinha, dei uma descansada, assim, parece que eu consigo me desconectar também do mundo, dar uma relaxada. Aí eu acordei e tinha que me deparar com a minha realidade, porque a gente dorme e os problemas eles não acabam. Mas foi bom dar uma descansada. Aí eu acordei, dei uma desabafada com algumas pessoas. É bom a gente colocar depois pra fora, sabe? Então, por isso que é tão importante a gente ter amigos também, né? Eles acabam sempre sendo um ombro amigo, uma pessoa que só escuta a gente. E aí desabafei com meu marido também, mandei toda a situação pra ele analisar comigo, porque eu sei que às vezes eu também posso estar errada, né? Mas, enfim, nessa situação eu disse que aconteceu algo, assim, foi bem errado que fizeram, que ele falou que eu inclusive poderia processar a pessoa de tão errado que foi. Mas, enfim, não vou fazer isso. E, obviamente. Mas, enfim, é uma frustração, a gente tem que saber lidar com as frustrações. E quando eu acordei, eu tive o primeiro comentário de uma hater no YouTube, o que pra mim é inédito. Eu sempre imaginei que os haters do YouTube, eles demoram um pouquinho mais pra chegar. Porque assim, uma coisa é você tá no TikTok, seu vídeo furar a bolha e entregar pra milhões de pessoas que não te conhecem, vão olhar ali um vídeo querendo ou não de 30 segundos, já vão te julgar, dizer que você é, etc. Outra coisa é um vídeo de 1 hora, eu fico pensando, quem me assiste por 1 hora não vai ser hater, sabe? Porque senão, assim, de duas uma, ou o hater ele se odeia, então ele é um hater próprio, porque já pensou ficar 1 hora assistindo um vídeo de uma pessoa que você não gosta? Então você tem que se odiar muito, né? Ou ele é um fã, ele só ainda não sabe 100% que ele é meu fã, mas ele é, né? Porque, putz, ficar assistindo 1 hora na minha cara aqui, sendo que você não gosta de mim. Então, pra mim sempre ia demorar mais pra chegar aos haters. Só que ele me pegou num dia que eu tava um pouco chateada. Tava triste, né? Mas tudo bem, não me deixei abalar. Pensei, gente, não vou deixar isso aqui virar uma bola de neve. E o que eu penso sobre hater, tá? É um pouco até... talvez uma forma de autoproteção minha. Mas quando eu vejo um hater, primeiro eu penso assim, toda pessoa famosa que tem sucesso tem hater. Por que eu quero chegar lá sem isso? Por acaso eu acho que eu sou alguém especial, acima da humanidade, pra ser reconhecida por produzir conteúdo aqui, criar conteúdo aqui, e não ter hater? Por que isso aconteceria comigo? Sendo que toda pessoa que se expõe tem hater, sabe? Então eu acho que é primeiro se colocar numa posição que eu não sou ninguém especial. Então, acho que a gente também tem que ter noção da realidade, sabe? E também saber as consequências. Lógico que eu não passo pano pra hater, porque, inclusive, assim, eu não sou hater de ninguém nas redes. Eu nunca fui na rede de uma pessoa destilar ódio, sabe? Eu simplesmente não assisto. Mas a gente sabe que haters existem. Qualquer pessoa que a gente acompanha, que a gente é fã, vai ter haters. Então, é um pouco de ser adulto e saber lidar com as consequências. Bom, pessoas que se expõem, tem haters. Então, eu vou saber que se eu for me expor, em algum momento eu vou ter hater. Então, eu depois penso isso, sabe? E terceiro, todas as pessoas na minha vida, sem ser offline, que tentaram me derrubar de alguma forma, que foram haters da vida real, eles só me deram mais força e só me ajudaram a crescer, a evoluir, a amadurecer e a conquistar mais coisas e ter uma vida mais, assim, a vida dos meus sonhos, sabe? Então, eu já tive muitos haters na vida real. Já tive muitas pessoas inventando coisas sobre mim que eu sabia que não era verdade. E eu sempre escolhi amadurecer com aquilo, sabe? Ao invés de, por exemplo, retrucar, querer mostrar meu lado da história, querer me justificar. Sempre assim, fiquei na minha, não falei nada e só pensei em focar em mim, meu autoconhecimento, em amadurecer e etc. Então, provavelmente, esse sempre vai ser a linha que eu também vou seguir nas redes sociais, sabe? Se em algum momento vocês me verem sendo cancelada, por exemplo, provavelmente eu vou ficar na minha. Eu acho que não vale a pena a gente rebater essas coisas, sabe? E
Inclusive, eu diria que por isso que todas as coisas ruins que acontecem com a gente tem que ver como grandes oportunidades de aprender e de crescer. Porque eu lembro que teve uma fase que eu já contei um pouquinho aqui, que eu me afastei de umas antigas amigas, que elas inventaram muitas coisas de mim. E eu lembro de, no primeiro momento, me assustar muito com pessoas que não gostavam de mim, falando mentiras sobre mim. Mas aí eu lembro de pensar, e eu já tava fazendo terapia na época, eu lembro de pensar, eu quero me aprofundar tanto no meu autoconhecimento, tanto em me conhecer, em conhecer minhas sombras, meus defeitos, minhas qualidades, que quando alguém fala algo de mim, eu quero não ficar braba. Eu não quero ter uma reação, eu não quero que aquela pessoa tenha algum poder sobre mim. Porque de duas uma. Ou a pessoa vai estar falando a verdade, e sobre verdades eu acho que não tem porque a gente ficar brabo. A gente pode até não gostar de uma verdade, mas a gente não pode ficar brabo e querer negar ela. Então, assim, ou a pessoa vai estar falando uma verdade de mim, e aí, ou tipo, ok, é verdade, de fato, tenho que fazer, e aí eu escolho se eu quero mudar isso ou não. Ou a pessoa tá falando uma mentira, e eu sigo minha vida, porque eu sei que ela tá mentindo, e é isso que importa. E eu lembro que eu vi um vídeo uma vez falando sobre isso, e aquilo me tocou muito, porque eu fiquei, nossa, que nível de autoconhecimento uma pessoa tem que ter pra ser tão segura, pra saber quando alguém tá falando dela é verdade ou mentira, simples assim. E eu lembro de falar isso pra minha terapeuta, que eu realmente queria, assim, focar muito nisso, de me conhecer, porque eu queria que quando alguém falasse algo de mim, eu soubesse que ou seria verdade ou seria mentira. E aquilo não ia me deixar braba, irritada, chateada, não ia me deixar passional nesse sentido, sabe? Eu não ia ter sentimento sobre aquilo. E, gente, autoconhecimento, quando a gente vai, assim, pra uma jornada de autoconhecimento, não é fácil. Quem gosta disso e já investiu bastante do seu tempo nisso, sabe? No primeiro momento, inclusive, eu diria que é mais difícil quando a gente tava ali na ignorância, sabe? Porque a gente acessa todas as nossas sombras, os nossos defeitos, os nossos traumas. Mas, com certeza, foi uma das melhores escolhas que eu já fiz pra mim. Porque eu tive que lidar com haters da vida real. Focar em me conhecer. E hoje em dia eu sinto que é tão fácil lidar com os haters da internet, gente. Porque, assim, é fichinha, sabe? Fichinha. Fichinha. Então, assim, se você é uma pessoa que tá assistindo isso e você é um hater, saiba que se você comentar alguma coisa, eu vou me sentir famosa, importante, vou dar risada, vou compartilhar com as pessoas, porque eu acho muito engraçado, e você vai estar aumentando meu engajamento. Então, assim, fica à vontade. Todo mundo na vida que já tentou me prejudicar só me ajudou. Então eu penso que na internet vai ser igual. E, inclusive, já aconteceu isso, porque hoje, inclusive, comentei no Instagram, botei o comentário do hater, falei que eu já tinha tido o primeiro hater, né, no YouTube. E eu falei exatamente isso, que eu tava me sentindo famosa, pessoas normais ficam tristes, e eu tava assim, achando o máximo o meu primeiro hater. E a quantidade de mensagens que eu recebi, porque a pessoa tinha comentado aqui que queria que eu parasse de fazer vídeos longos. Ela comentou alguma coisa assim, nossa, um vídeo de 55 minutos. Quem sabe você não dá uma resumida e não faz um vídeo menor, até pra quem tem mais o que fazer. Eu até respondi, quem sabe você não assiste, porque assim, os meus vídeos, eles não são pra todo mundo. E eu acho que na vida a gente tem que escolher quem a gente quer ser. E a gente tem que entender que é impossível ser pra todo mundo. Imagina que chato se a gente ficar a vida inteira tentando agradar os outros. Aí uma pessoa vai dizer que não gosta de vídeo longo, vou fazer vídeo curto. E outra vai dizer que gosta de vídeo longo, vou fazer vídeo longo. Eu nunca vou ser e fazer o que eu realmente gosto, entende? E a verdade é que eu amo vídeos longos, porque eu acredito cada vez mais nesse formato de conteúdo que vai totalmente ao contrário do TikTok, de essa dopamina infinita, que a gente fica só scrolling, a gente nem sabe o que a gente tá vendo, a gente só fica ali scrolling, scrolling, scrolling. E a gente vai pra era dos vídeos longos, que a gente não tem essa dopamina que tá bugando o nosso cérebro tão rápida. A gente tem que prestar atenção, e é realmente um descanso pra mente. Inclusive, até pra quem tem o que fazer, quando eu tenho que fazer, eu acho o máximo ter vlog pra assistir. Tipo, eu tenho que arrumar a casa. Melhor coisa é botar um vlog gostosinho no fundo e ficar assistindo. Então, assim, isso é o que eu acredito. Eu acredito em vídeos longos. Eu tenho o maior prazer de estar fazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. E de estar ajudando vocês também a, de repente, ficarem menos tempo no TikTok, a conhecerem esse outro tipo de conteúdo, a descansarem a mente. Eu fico muito feliz quando vocês falam que meus vídeos fazem vocês descansarem, relaxarem. Eu fico muito feliz mesmo de saber que eu produzo esse tipo de conteúdo, sabe? Eu sinto que eu tô, de fato, acrescentando algo. Então, assim, eu, Amanda, acredito nisso.
Aí a gente vai pra segunda parte. Vocês adoram vídeos longos. Vocês estão sempre falando que vocês gostam, que vocês querem vídeos mais longos, vocês querem mais vídeos. Isso enche meu coração de alegria, porque o que vocês querem vai de encontro com o que eu acredito. E que privilégio encontrar vocês e ter vocês aqui tão alinhados com o meu propósito. E terceiro, que... Não sei o que se tem terceiro, gente. Desculpa, eu já perdi aqui a linha de raciocínio. Mas o que eu ia falar é... Hoje, então, eu compartilhei lá no Instagram o comentário da pessoa. E a quantidade de comentário lindo que eu recebi dizendo que não era pra eu parar os vídeos longos, que vocês amam vídeos longos, que é pra eu continuar, que vocês queriam que fosse mais longo ainda, querem mais vídeos. Então, assim, mais uma vez, só provar meu outro ponto, sabe? Que, tipo, o hater talvez tentou me deixar chateada. E eu só recebi mais amor de vocês. Então, assim, levem essa minha reflexão de hoje pra vida. Se vocês estiverem passando por um momento difícil, pensem que isso tá ensinando vocês alguma coisa. No futuro, vocês vão usar o que vocês estão aprendendo aí. Eu sei que é muito difícil, quando a gente tá num momento difícil, visualizar isso, porque a gente sofre, a gente não consegue entender que aquilo é necessário, a gente só quer sair daquilo logo. Mas de verdade, tenham a consciência de que isso não é em vão. E tentem tirar o melhor proveito disso. Que vocês sempre vão sair na frente daí depois. Porque as pessoas normais, elas têm um problema, elas querem sair do problema, elas não querem prestar atenção no que elas estão sentindo. Elas querem realmente fugir daquilo pra ter sensações boas de novo. Mas quem aprende a aprender na dor, a crescer na dor, eu acho que sai muito na frente, sabe? Porque daí depois, quando acontecem as coisas, a gente já tem esse mecanismo de uma pessoa que é resiliente. Eu acho que resiliência é uma das características mais importantes para um ser humano evoluir durante a vida e conquistar suas coisas. Porque dias difíceis vão acontecer. Inclusive hoje, quando eu tava desabafando pro Rafa, ele me falou, tipo, ok, a situação foi realmente chata, mas não vai ser a sua primeira decepção. E aí eu fiquei pensando, puta merda, ele tá certo, não vai ser a primeira decepção. E aí? Eu tô sofrendo por uma coisa que vai ser resolvida e ainda vão ter outras. Tô preparada pra enfrentar isso? Tenho que tá, né? Então, resiliência é muito importante. E então, assim, saibam que vai servir pra alguma coisa. Hoje em dia eu consigo ver muito que tudo aquilo que eu passei hoje em dia me ajuda muito. Consigo lidar muito com os haters. Haters podem vir, juro. Tipo assim, cara, já apanhei tanto aqui na vida que fora uma casca, sabe? Eu tenho orgulho dessa casca. Então, é isso, meus amores. Tô indo, vou dar uma descansada aqui. Acho que vou fazer um banho de banheiro, sabia? Que eu acho que vai combinar com o meu momento cozy, reflexivo, de autoconhecimento, autocuidado. Eu amo poder compartilhar essas coisas com vocês porque eu acredito muito nisso. Inclusive, hoje me perguntaram no Instagram qual que eram minhas dicas para um glow up. E no início do ano, eu botei lá no TikTok quais eram as minhas dicas principais. E eu sempre vou dizer, o glow up começa de dentro pra fora. As minhas dicas foram: cuide do seu círculo de amizade, porque você é a soma das 5 pessoas que você anda. Então, assim, não ache que aquele amigo que você não admira, que tá tudo bem andar com ele, que você sabe lidar, porque ele realmente tá te atrasando na vida. E se for preciso, se afaste das pessoas, porque isso vai te dar um boost na vida inimaginável. Segundo, era... Como que era o segundo? Fui lá fazer uma colinha pra ver qual que era o segundo, mas era justamente de nunca planejar nenhuma vingança pra ninguém. Por exemplo, uma pessoa que fez mal pra você, não foca em se vingar. Confia na justiça divina. Deixa com Deus. Isso não é nossa parte de fazer, sabe? Não é a gente que faz. Existe a justiça divina? Deus é justo? Sim, mas é Ele que é justo, não é a gente. E a vida também não é justa. Então, assim, a gente vê um monte de coisa injusta acontecendo. Foca em você, foca em você evoluir. Usa esse tempo que você estaria usando pra se vingar e pra ficar desejando coisa ruim pra pessoa, pra focar em você, porque você também tem um monte de coisa aí pra enxergar, entendeu? Que você tá ignorando. Você tem um monte de coisa pra evoluir, um monte de coisa pra melhorar. Você tá cheio de defeitos também. Então vá olhar os seus defeitos e vá melhorar como ser humano. Então usa seu tempo pra isso. Seja inteligente, porque ficar desejando mal pro outro, se vingando, não agrega nada na sua vida, só vai te atrasar, inclusive. Acredito muito no karma que vem depois por causa disso, então não perca seu tempo se vingando. Terceiro, invista em autoconhecimento, fazendo uma boa terapia. Eu indico muito, eu faço desde 2021 e foi uma das melhores escolhas que eu fiz pra minha vida. Eu não sei onde eu estaria agora se não fosse a minha terapeuta, de verdade. Não sei mesmo, assim, o tanto que ela me ajudou nesse processo. E claro que a vontade veio de mim,
E eu acho que ninguém muda sem querer mudar. Mas quando a gente tem uma pessoa pra nos ajudar nessa trajetória, faz tanta diferença. E eu me sinto muito privilegiada, porque durante, assim, toda a minha infância, adolescência, eu não tinha dinheiro pra fazer terapia. Minha família nunca priorizava isso também. Eu não era, depois de uma certa idade, eu não era mais aquela pessoa problema. Então eu não aparentava precisar. Mas só eu sabia o quanto era importante pra mim, o quanto tinha coisa guardada aqui dentro que eu não conseguia pôr pra fora, quanta coisa eu precisava entender, quanta coisa eu precisava perdoar. E então, assim, no primeiro momento, assim, que eu tive um salário um pouquinho maior, fui fazer terapia. Então, eu sei que é um super privilégio, já não tive acesso a isso, mas eu diria isso pra vocês priorizarem quando vocês puderem. Pensem quanto vocês gastam no iFood por mês e vejam se não dá pra trocar por uma terapia. E ao invés de ficar pedindo comida, cozinhar em casa, sabe? Então, assim, eu acho que algumas coisas é sobre priorizar. Às vezes, aquelas blusinhas, você não precisa tanto agora quanto você precisa de terapia. Olha o Rafa rindo aqui do lado. Rafa, às vezes a gente compra muita blusinha mesmo. E não tem dinheiro pra pagar a terapia, acontece. Terceiro, a pessoa que você escolhe pra ser seu marido é a decisão mais importante da sua vida. É a pessoa que vai estar do seu lado nos momentos mais difíceis, nos momentos mais felizes, nos mais desafiadores. É quem vai estar te incentivando quando você não acreditar em você. Quem vai sonhar os seus sonhos junto, da mesma forma que você vai sonhar os sonhos da pessoa também. E quem vai construir uma vida com você. Então, assim, é muito mais fácil conquistar os sonhos quando a gente tem alguém do nosso lado nos incentivando e acreditando na gente. Principalmente nos dias que nem a gente acredita. Então, faz muita diferença. E por último, eu tinha colocado por último, mas não menos importante, eu diria que talvez o mais importante de todos, com certeza, é criar um relacionamento com Deus, ter fé e buscar isso diariamente. Todas as coisas terrenas e materiais, elas não nos preenchem, elas nos preenchem o nosso espírito. Elas podem nos dar dopamina, um prazer rápido, mas elas não vão nos preencher, assim, a nossa existência, sabe? E a gente tem que buscar as coisas espirituais pra isso. Então, buscar a nossa fé, ter um relacionamento com Deus, buscar Ele, colocar as nossas inseguranças nele, as nossas incertezas, os nossos medos e descansar nele. Eu acho que a partir do momento que eu realmente me converti, assim, comecei realmente a acreditar em Deus, a vida ficou... Eu não diria que ela ficou mais fácil ou menos difícil, mas eu diria que confiar em Deus nos momentos difíceis se tornou muito melhor. Então, acho que é uma força que vem da gente que não dá mais aquele desespero, parece, sabe? Porque a gente sabe que Ele tá lá nos sustentando. Então é um sentimento diferente, assim, pra vida, de que a gente não tá sozinha. Então, óbvio que a gente ainda vai continuar passando por momentos difíceis, desafios, etc. Mas nunca mais vai ser a mesma coisa, sabe? Então, realmente, algo que não tem como não nos mudar por inteira. E eu acredito muito nesse glow up, que primeiro ele vem de dentro pra depois ir pra fora. Então, depois que vocês resolverem todas as coisas da vida de vocês, aí sim eu tenho dicas de glow up externas, digamos assim, que vocês já sabem. É beber 2 litros de água por dia, fazer musculação 5 vezes por semana, fazer cardio de baixa intensidade 5 vezes por semana, ficar menos tempo no celular, ler mais livros, ser mais curiosa e interessada por diversos assuntos. Acho que não tem nada mais sexy do que uma pessoa que sabe falar sobre várias coisas, é curiosa sobre a vida, tem vários interesses. E acho que isso é realmente muito importante. Que mais? Dormir 8 horas por dia, gastar mais com produtos de skincare do que com produtos de make. E acho que é isso. Então, agora sim vou me despedir. Vou ir tomar meu banho de banheira. E hoje, amei nosso papo por aqui. Beijinhos.